Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Evangelioterapia. Todas as pessoas que estão em casa acompanhando pelo Meet, aqui presencialmente, aqui em Nova Russas, na FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje com um clima bem agradável, né? Chuvoso aqui na nossa cidade. E para as pessoas também que vão assistir posteriormente através do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento, convido a todos para que a gente possa levar nossas vibrações, pensar em Deus, buscar dentro de nós as respostas, a busca, aquela que nós viemos buscar aqui nessa noite de hoje, é o conhecimento, que é um tratamento espiritual, que alguma palavra, que alguma frase, aquilo que será colocada nessa noite de hoje, possa ajudar ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento na nossa vida pessoal, com o nosso relacionamento com os nossos irmãos de caminhada e, por que não dizer, conosco mesmos. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a indulgência, né? E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando nosso estudo, né? Eu costumo dizer que não é bem uma palestra, mas direcionada para uma questão do estudo, a gente traz o texto todo do Evangelho. Pelo menos hoje a gente vai trazer a primeira parte, que é um texto bastante mais complexo, né, com vários autores falando sobre o tema de hoje. Lá no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós já estamos lá na última leitura. Encerraremos hoje o capítulo 10, já nas instruções dos Espíritos, falando sobre a indulgência. Nós vamos fazendo a leitura do texto, pontuando, trazendo algumas reflexões, compartilhando com vocês, então, logo na primeira parte, que é o item 16, vai falar, inicia direcionado para nós, espíritas. Queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E aqui no final começa dizendo, direcionado aos espíritas, e se a gente observar direito, no final ele generaliza, né, para todos os homens, todos os irmãos. Né? Poucos fazem o uso da indulgência. Então, essa indulgência que é colocada aqui, que é uma virtude, de certa forma, profundamente, ela está enraizada dentro desses ensinamentos, por isso ela inicia falando direcionada aos espíritas, né, refletindo exatamente essa essência, né, que vem trazendo aí a caridade como seu ponto principal, né, da misericórdia que Jesus deixou para a gente, deixou esse grande legado para todos nós. Então, dentro desse contexto doutrinário, ela vem, vamos dizer assim, é muito mais do que uma simples tolerância, vamos dizer assim. É um ato realmente de uma compreensão fraterna, um exercício que a gente vai fazendo, né, de amor ao próximo, que acaba reconhecendo essas imperfeições humanas como parte do processo evolutivo da qual todos nós estamos inseridos. E quando a gente fala, né, dessa questão que está enraizada, e a gente remete, fala da caridade, né, a gente começa trazendo, primeiramente, alguns já vão identificar, porque para facilitar, a gente trouxe tipo uma sigla, né, que é o BIP, que está nesse tripé, da qual, na questão 886 do Livro dos Espíritos, é feito o questionamento: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí vem o BIP, que é a benevolência, indulgência e o perdão. Está bem inserido dentro desse tripé, que o texto vai trazer da seguinte forma: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, ele fica bem aqui no meio, falando sobre a gente ser indulgente, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso, nós vamos aprofundar hoje esse tema,
né, dessas imperfeições. É claro que é um tema que, como a gente costuma brincar, todo mundo já tira de letra, né, a gente já consegue entender perfeitamente as dificuldades dos outros, os equívocos que os outros cometem, né? Mas vamos entender um pouco mais profundamente essa questão. Então, a indulgência, ela não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos, senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então, quando vem logo esse texto, né, continuando que o texto lá ele é único, ele é completo, aqui a gente destaca ele em partes, né, em parágrafo, para a gente poder refletir. Esse parágrafo aqui, de certa forma, ele joga para a gente uma situação que é humanamente quase impossível da gente conseguir seguir isso aqui ao pé da letra. Porque quando a gente mal se percebe, a gente já está falando de outras pessoas, né? E quase sempre não de maneira muito agradável, né? Então, a indulgência, quando ela fala que não vê os defeitos de outra pessoa, né, não se trata de uma cegueira, da gente não enxergar isso, que eles não existam, né? Porque todos nós, a gente sabe que nós somos imperfeitos, né? É uma escolha consciente que a gente faz de não observar, de olhar com esse olhar diferente. Então, o espírito, quando ele é verdadeiramente elevado, ele percebe, sim, as imperfeições alheias, porém, ele opta por não fixar nelas. E a gente vê isso muitas vezes acontecendo nos livros, que quando eles mostram os equívocos que estão acontecendo com nós, encarnados, eles mostram de uma maneira como um ensinamento, como um aprendizado. Até tem uma frase que diz assim, é muito mais fácil, é melhor até eu aprender com o erro do outro, né, do que com o meu. Né? Olhando o outro cometer um equívoco, eu vou utilizar, não, já aquele erro ali eu já não quero cometer. Então, a gente precisa desenvolver, de certa forma, esse potencial divino, né, e observar que todos nós temos essa série divina, esse potencial, mesmo a outra pessoa cometendo erros ainda. E quando fala sobre você, que essas partes que eu destaquei, né, em azul, evitar falar deles e ocultá-los. Como é que geralmente a gente participa, né, de diálogos com pessoas que a gente conhece? A gente costuma, de certa forma, a pessoa começa a falar de outra pessoa. Normalmente eu entro no jogo também, começo a encontrar defeitos, ou eu procuro uma maneira de desviar, né? De não falar, de não exaltar e trazer, de repente, uma qualidade que essa pessoa possa vir a ter, né? Então, se o irmão comete um deslize, o indulgente faz o quê? Ele não espalha. Eu não vou espalhar que aquela pessoa, tá vendo o que o fulano fez? Olha só, né? Não ser o portador de más notícias, vamos dizer assim. Então, ele evita essa continuidade, trazendo má reputação para as pessoas. E, se possível, orienta em particular. Você acha que é um equívoco que a pessoa cometeu? Se eu tenho acesso até essas pessoas, porque nós não falamos somente das pessoas que a gente não conhece. A gente fala também das pessoas próximas a gente. Então, seria mais útil, mais interessante que eu me dirigisse à pessoa para procurar, de certa forma, corrigi-la, né? Conversar com ela, ter um diálogo, seria bem mais interessante. E quando fala, tem sempre uma desculpa para abrandar. Aí aqui a gente já começa a transformar. Você não está somente não falando mal, mas tendo uma ação, né, de certa forma, de abrandar. Entra aqui o coração desse sentimento de misericórdia, né, que é ensinada pelo Cristo. Então, também não quer dizer que você vai justificar o erro da pessoa. Ela está certa, ela, né, errou, está tudo bem. Não, a pessoa se equivocou, mas o que a gente pode fazer para ajudar? Para não aumentar, para não compartilhar? Então, a pessoa pode ter alguma ignorância no sentido espiritual do seu desenvolvimento, tá, né, por influências espirituais, abriu portas, janelas, como todos nós fazemos, e muitas vezes você pode estar se equivocando. Então, para que a gente possa compreender sem condenar. Então, não é
cuidado com a justificativa. Quem tiver em casa com o microfone ligado ainda, desligar, por favor, tá bom? Então, esse texto, ele nos alerta também para que a gente, de certa forma, que a gente não encontre nos outros aquilo, como a gente poderia dizer que é um espelho, né? A gente enxerga muitas vezes nos outros aquilo que a gente comete. Nós todos cometemos falhas. E a verdadeira ideia é que a gente se corrija. Quando a gente está nesse processo, a gente vai aprendendo a ver o outro de outra maneira. Então, a gente vai seguir adiante agora. A indulgência é o amor em ação. E ela exige o que da gente? Eu trouxe aqui 3 aspectos para a gente refletir sobre eles. A indulgência, ela requer a vigilância, né? Para que a gente não caia nesse julgamento fácil, né? De certa forma, é fácil você olhar e julgar, né? Ter cuidado, orar e vigiar. É como a gente costuma dizer, não é orar por mim e julgar a vida dos outros, é o contrário, né? Orar pelos outros e julgar a si próprio. Essa é a proposta. Então, outra coisa, humildade, que a gente já viu, está na proposta do Sermão do Monte também, né? Lembrando que também somos falhos, também precisamos da misericórdia divina. E coragem. Coragem, muitas vezes, para defender uma pessoa que pode estar se equivocando, mas, é claro, não defendendo o erro, mas sim que a pessoa tenha a capacidade de se levantar, de se corrigir. Foi essa a proposta que o Cristo fez em toda a sua trajetória. Acolhendo, ele veio por quem? Ele veio por aquelas pessoas que se equivocavam. Até ele dizia, quando nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Né? Tem lá 99 ovelhas, aquela se desgarrou, eu vou deixar essas aqui, porque elas já estão, eu vou atrás daquela que está desgarrada. Então, é nesse sentido. Voltando mais uma vez para o texto evangélico, diz o seguinte: a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos. Os mais frequentemente velados, quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feitos o que reprovais e valeis mais do que o culpado? Praticamente é o que a gente acabou de dizer, resumindo essa fala anterior, que eu tive agora anteriormente. E a indulgência é igual ao quê? Compaixão para com as outras pessoas, que ajuda também no nosso processo de crescimento e desenvolvimento espiritual, quando a gente consegue colocar realmente isso em prática. Então, não é indiferença sobre o processo, é o foco do bem, é onde a gente coloca o nosso olhar, é a maneira como eu estou cheio daquilo que meu coração está cheio. Se eu estou cheio de amor, de compaixão, da própria caridade, como a gente colocou, indulgência, benevolência, perdão, é isso que eu vou entregar. Mas se eu ainda não consigo ter isso dentro de mim, isso mostra o que deve ser feito em mim, não no outro, né? Então, o espírito verdadeiramente indulgente, ele não alimenta fofocas, nem fica remoendo os erros alheios. Porém, se o assunto surge, é apenas para ajudar, nunca para ajudar a expor. Né? E, de certa forma, é chocante esse trecho para a gente, porque normalmente é o contrário do que a gente costuma fazer. Né? A gente fala, a gente critica, não, eu estou só uma crítica construtiva, né? Estou falando para ajudar, mas será que no fundo não tem o que o texto diz para a gente, não tem um jeito pérfido, né, de você colocar de uma forma que deixe exaltar o defeito da pessoa? Né? Para ver como é difícil, né? Que não é fácil, que é uma luta diária, nesse processo que a gente vai ver logo, logo, que é do autoconhecimento, desse crescimento que propõe para a gente espiritual. Né? É uma coisa que está condicionada, que faz parte, é cultural falar das pessoas e olhar os erros delas. Então, atenuar, como eu falei anteriormente, é diferente de você justificar o mal. Ah, a pessoa errou, está errada, mas vamos perdoar. Não, ela errou, mas será que ela não tem uma chance de se recuperar, de mudar? Vamos pensar nessa perspectiva. Então, significa entender as circunstâncias. Exemplo, ele agiu por ignorância, não por maldade. Sem inverter valores morais, é claro.
justificando, dizendo que a pessoa está certa porque cometeu erro. Então, essa lição para a gente, que é uma lição que, como eu falei anteriormente, é uma proposta, é um ensinamento, Cristo exemplificou para a gente, é agir como Cristo agiu. Né? Ele percebia claramente ali a fraqueza humana. Quando ele dizia, por exemplo, a gente deve trazer isso mais em redundância, quando ele dizia, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Mas ele agiu para redimir, não para expor as pessoas, a forma como ele falava. Né? Quando fala vigiar a própria língua também, quando você fala dessa questão, isso tem em Tiago, né? A língua é o fogo que ela pode queimar ou aquecer, é a forma como você fala. A boa palavra, quando você conversa com as pessoas, ela pode trazer paz, calma, tranquilidade, serenidade, e ela pode levar também o fel da fofoca, né? Da maledicência, das reclamações, das energias negativas e pesadas. Quando sai daqui é porque foi formulado antes em algum local. E se foi formulado dentro da gente, eu posso estar intoxicado com toda essa coisa que está saindo através da minha boca. Então, a gente tem que sempre estar procurando sair coisas boas, benéficas, que tragam coisas positivas para as outras pessoas. Né? Lembrar que todos ainda, nós, né, relembrando, na verdade, todos nós nos equivocamos perante as leis divinas. Então, muito antes da gente apontar o dedo, é bom que nós possamos recordar o que a gente viu nas últimas semanas. Nós estamos no capítulo falando sobre bem-aventurados os misericordiosos. Quantas vezes a gente deve perdoar? Recai sobre o perdão também. 70 vezes, 7 vezes, como nós vimos nas semanas anteriores. Então, é uma coisa que a gente deve se perguntar. Como eu gostaria que as pessoas agissem comigo se eu estivesse no lugar dele? Se fosse eu que tivesse cometido esse erro que eu estou questionando, como é que eu gostaria que as pessoas pensassem de mim? Né? Me julgassem? É uma proposta interessante para a gente estar pensando sobre ela, aprofundando mais. Então, vem, né, com esse titulamento: ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Questionando, pode ver que eles fazem com que a gente reflita. Vamos pensar sobre isso, né? Então, esse trecho aqui que foi citado, ele nos convida, é uma proposta de autoanálise. É uma proposta de autoconhecimento. É uma advertência, vamos dizer assim, amorosa, porém, de certa forma, firme, sobre o perigo para nós do julgamento contra o nosso irmão. Então, a reforma íntima começa pelo autoexame. Enquanto estamos, muitas vezes, ocupados em apontar os erros das outras pessoas, nós vamos negligenciando os nossos próprios defeitos, os nossos próprios equívocos, né? Que são, de certa forma, intransferíveis. Não tem como outras pessoas... Eu não vou conseguir, apontando o erro dos outros, seja a pessoa próxima, seja meu filho, meu irmão, minha esposa, meu marido, seja quem for, eu não vou conseguir fazer por ele o que precisa que ele faça. Aí a gente pode ajudar essas pessoas que estão próximas, dando exemplo, mostrando caminhos e tudo, mas cabe a cada um fazer o seu trabalho. E muitas vezes a gente esquece da gente quando pensa muito na questão do outro, né? Então a gente deve sim corrigir, ajudar, mostrar caminhos para as pessoas que estão próximas. Essa questão da severidade também com o próximo, muitas vezes esconde a nossa própria fragilidade. Né? Quantas vezes a gente está olhando, está julgando, e está esquecendo do que nós temos, da necessidade desse trabalho que precisa ser feito. E eu destaquei essa frase aqui para que a gente possa refletir. A lei de causa e efeito não nos pede conta dos erros alheios, mas pelos nossos. É uma lei estabelecida por Deus, a lei de causa e efeito, a plantação e a colheita. Então, se aquela pessoa está se equivocando, eu estou me preocupando com a plantação do outro.
Eu estou olhando para o terreno vizinho, enquanto que eu estou deixando de ver o que eu estou colocando, quais são as sementes que eu estou plantando. Automaticamente, ao ter esse olhar, é interessante essa percepção, né? Quando eu estou olhando para o plantio do outro, automaticamente eu estou deixando cair sementes, né? Talvez de inveja, de situações que fazem eu querendo esconder os meus, deixando mais à vista o equívoco do nosso irmão. Seguindo, então, o texto, sede, pois, severos para convosco. Eu destaquei aqui que a gente vai refletir mais sobre essa questão de ser severo para com a gente. Indulgente para com os outros. Veja que o texto ele vem com a redundância, ele vem repetindo quase sempre a mesma coisa, com o mesmo sentido. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais e condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Ou seja, anátema é uma sentença, você ser excomungado, você não merece estar aqui, mais ou menos assim, ser expulso da igreja, de qualquer local, né, por aquilo que você está apontando o erro da pessoa. Então, quando fala dessa questão de severos para convosco, é uma autoexigência sem a questão da autoflagelação. O próprio Evangelho traz para a gente, não é para a gente repetir aquele negócio de sofrimento, eu mereço ser flagelado porque eu tenho culpa, eu carrego todo esse processo. É uma exigência diferente. A severidade, ela não traz essa questão dessa culpa excessiva, mas, na verdade, daquela vigilância que foi comentada agora há pouco. Uma vigilância, vamos dizer assim, de certa forma constante dos nossos pensamentos, né? Das nossas palavras, dos nossos atos. Né? Quem aprendeu, né, na igreja, né, que já ouviu essa frase, pelo menos, né? Pecado por pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Até por você se omitir em determinadas situações. Então, tudo isso tem uma certa força, e essa vigilância. Então, tem um trecho lá de Coríntios que ele fala também, examinai-vos a vós mesmos. Né? E a gente pode fazer um determinado questionamento também. Uma pergunta que pode ser prática para hoje à noite. O que é que eu preciso melhorar em mim hoje? E a gente parte para a questão 919, do Livro dos Espíritos, onde a gente observa como Santo Agostinho, você dá uma olhadinha e diz assim, hoje, o que foi que eu fiz para as outras pessoas que eu não gostaria que fosse feito para mim? E aí vem a questão também do pensamento, das palavras, né? Não só do ato propriamente dito, mas será que eu pensei alguma coisa direcionada para aquela pessoa que eu poderia ter colocado a indulgência dentro desse processo, já que é o nosso tema de hoje? Será que eu fui indulgente com determinada pessoa? Será que eu agi da forma como eu gostaria que agissem comigo também, ao julgar? Então, indulgente para com os outros, traz essa proposta como a gente viu anteriormente, que a indulgência ela é filha da humildade, é você, né, transpirar a humildade, de certa forma, que acaba reconhecendo nossas próprias falhas e não levantando a vista para condenar outras pessoas. Então, volta aquela frase também que nós trouxemos anteriormente, me ocorreu agora, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Né? Então, qual o caminho que a gente precisa trilhar, traçar, para que a gente possa alcançar esse equilíbrio, para chegar a esse ponto? A autoobservação constante, o autoconhecimento, orai e vigiai, sem culpas, como já foi falado anteriormente, a desenvolver a misericórdia infinita, sem a conivência, é claro, como foi dito agora há pouco, e a gente confiar na misericórdia de Deus, confiar na justiça de Deus. Nada que acontece com a gente é por acaso. Tudo tem uma causa. Ninguém passa por dor e sofrimento sem que exista uma causa. Se a causa, né, como a gente estava vendo, acho que até o nosso evangelho lá, liga o microfone de quem estiver em casa ainda com o microfone ligado, por favor. O quê? Então, quem estiver, né, ainda a gente estava falando sobre a questão do evangelho que a gente abriu no sábado, sobre as causas anteriores das aflições.
né? A justiça divina. O capítulo 5 do Evangelho traz isso para a gente, traz esse entendimento. Justiça divina, causas atuais, causas anteriores das aflições, e a gente vai perceber. E tem, sem falar da escala que a gente deve ver mais a pouco, da nossa escala evolutiva, da qual nós nos encontramos, que nós estudamos no último sábado. Sábado nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos no capítulo que fala sobre o mundo espiritual também. Então, olha que frases interessantes para serem destacadas para a gente nessa noite de hoje. Conhece-te a ti mesmo. Como o velho sábio já dizia, questão 919. Ama o próximo como a ti mesmo. Confia em Deus, o único juiz. Quando a gente fala conhece-te a ti mesmo, isso remete a uma infinidade de palavras conhecidas que a gente vai ouvir por aí. A gente pode se lembrar da questão do autoconhecimento, reforma íntima, que é tão difundida dentro da doutrina espírita, transformação pessoal, desenvolvimento pessoal, moral, consciência de si mesmo, crescimento pessoal, aprimoramento de si, autotransformação, autodescobrimento, por aí vai. Tudo é a mesma coisa, praticamente. Tudo é um mergulho para dentro da gente, que é a famosa reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo, é isso. Qual a melhor maneira de evoluir neste mundo? Resposta, como o velho sábio já dizia, conhece-te a ti mesmo. É a melhor maneira da gente crescer e se desenvolver. É o autoconhecimento. E quando falo a amar ao próximo como a ti mesmo, isso aqui está inserido exatamente dentro do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí esse amor começa por mim, porque a partir do momento quando eu olho para o outro, eu deixo de me amar. Porque eu estou tendo determinadas atitudes que vão trazer uma negatividade para a minha própria vida. É a plantação equivocada. E quando a gente fala aqui no final para confiar em Deus, que é o único juiz, é a questão exatamente da justiça divina. Confiar na justiça de Deus, infinitamente. E tudo está certo. É claro que nós vivemos no mundo material, no mundo de relacionamento, no mundo de pessoas difíceis. Nós somos difíceis também. Então, isso torna essa missão não é tão simples assim. Você olha o texto e fala, nossa, tudo muito bonito, filosoficamente falando, contextualizando, mas na prática, tudo isso daqui é quase como se fosse uma utopia. Né? Você não consegue enxergar essa luz do fim do túnel. Não vou conseguir fazer tudo isso que está pedido. Mas está tudo certo, faz parte do degrau evolutivo que nós nos encontramos. Como foi dito no estudo, vai chegar um momento evolutivo nosso que isso daqui não vai precisar ser mais dito, porque ele já vai fazer parte de mim. Ele já vai estar dentro de mim. Eu vou vivenciar isso em toda a sua plenitude. Não preciso mais ler, ela está inserida. Porque as leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência. Isso não quer dizer que elas já estejam no nosso coração, nos nossos atos, na nossa vivência. É preciso descer para que se transforme. E isso, normalmente, acontece com passos lentos. Não tem como dar um passo maior que a perna, não tem essa frase? Então, mas a gente precisa estar caminhando, dando esses passos. Porque na maioria das vezes nós estamos parados, estacionados, sem se movimentar em direção a isso. A partir do momento que eu começo a me movimentar nessa direção do autoconhecimento, começa a aparecer dores de todos os tipos, não só físicas, tá? Dores morais mesmo. Porque você começa a perceber que muitas vezes o que você pinta de você mesmo não é tudo aquilo. Que aquilo que você está enxergando na outra pessoa, você tem esse defeito também. Ou já teve, se não teve nessa, teve em outra vida, em outra oportunidade. E aí aqui, vem para finalizando esse trecho de José, Espírito Protetor de Bordeaux, diz o seguinte: sejam indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. É colocando na balança. Numa coluna e na outra, quem gosta de fazer tabelas. Você coloca, o que é que você prefere? Ser desencorajado, afastar as pessoas, ser uma pessoa irritante? Ou você prefere se levantar de onde você está, crescer, se desenvolver, ter calma, paciência e atrair coisas boas? São escolhas. Livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos.
A outra pessoa que comete o equívoco, seja com quem for, ela não está obrigando a gente a cometer o equívoco. Ela está cometendo o equívoco ela. Aí eu é quem julgo porque eu escolhi. Muitas vezes inconscientemente, que faz parte da cultura. Então, José traz essa proposta para a gente, explica, ele é redundante nessa questão de olhar para si mesmo, como a Joana de Ângeles traz essa proposta, e inclusive com uma visão mais alegórica e, de repente, mostrando para a gente como é que se faz isso, se eu conseguisse me ver, né? Sair do meu corpo, se afastar de mim, ficar olhando os meus atos só por um dia, 24 horas, aquilo tudo que eu faço, aquilo tudo que eu penso, as minhas ações, como é que seria que eu me comportar? Eu ia olhar com naturalidade? Ou ia me espantar? Nossa, olha só o que, é que esse cara está fazendo. Né? Será que eu não ia, né, tomar esse susto, assim, com o comportamento que a gente tem, com auto-julgamento? Que é essa proposta também de Santo Agostinho. Joana de Ângeles traz, assim, essa visão. Aquela frase que às vezes a gente encontra nos estabelecimentos, quando a gente vai, né? Sorria, você está sendo filmado. Né? É como se a gente estivesse sendo filmado 24 horas, mas não só as minhas ações, também o que eu penso e o que eu sinto. Tudo ali registrado e eu vou analisar depois. Assim, nossa, isso aí sou eu mesmo. Estou precisando melhorar muito. São coisas que eu apontaria em outras pessoas como defeito. Mas eu vou atenuar porque sou eu? Não, quando é meu filho, né? Meu filho não pode andar com essas outras pessoas porque os filhos dos outros estão botando meu filho a perder. Né? Talvez, mesmo olhando os erros que eu estou cometendo, eu vou tentar desviar, porque sou eu, né? Então, ainda tem essa sabotagem. Então, a gente tem que perceber que, às vezes, os nossos filhos podem ser a má influência para os filhos dos outros também. Estou falando isso para a gente refletir com relação a nós mesmos. Né? Que a gente pode estar sendo essa má influência para a nossa própria queda. Então, é preciso que a gente tenha esse processo de reerguimento. E aí, falando de Joana de Ângeles, eu fui pesquisar em alguns livros. Encontrei no livro Lições para a Felicidade, já no último capítulo, falando sobre a indulgência. Destaquei só algumas partes, mas tem muita coisa lá. Depois fica o dever de casa, se vocês quiserem. Depois a gente compartilha esse livro, tem em PDF para vocês. Muita coisa boa nesse livro, mas a gente está falando sobre a indulgência hoje, né? E aí, Joana fala o seguinte, que a indulgência, ela faculta a remissão dos pecados, proporcionando ao outro a reabilitação por meio de ações meritórias, que o ajudam na reconquista de si mesmo. Todo mundo que erra vai ter a oportunidade de refazer isso. É o que todos nós aqui estamos recebendo, através dessa infinita misericórdia divina, oportunidade de refazer tudo de novo, só que de forma diferente. Onde nós nos equivocamos, corrigir. E não somente isso, corrigindo o erro, mas ajudando outras pessoas a não cometer também esses erros. Faz parte dessa proposta. Então, bem, como daqueles que hajam tombado nas redes intricadas de seus defeitos, na calúnia, ou no vitupério, na maledicência, na crueldade, ou ainda se comprazem com isso. Então, todas essas pessoas que ainda estão dentro desse processo, ou seja, nós estamos envolvidos com todo esse processo. Então, como eu reagiria aos meus erros se fossem expostos publicamente? Tem coisas que eu somente penso. Né? Como é que seria isso? Será que tudo aquilo que eu, de repente, penso, ajo, que eu digito, que eu posto, né? Será que dá para abrir isso para todo mundo ficar sabendo? Seria justo que me negassem a chance de reparar os meus erros? Será que eu pensaria dessa forma? Poxa, eu me equivoquei, então eu não tenho mais chance de reparar, vou ser condenado por isso o resto da minha vida? Então, sim, nós não temos aqui um inferno para nós, né? Não é assim dessa forma que estamos condicionados a pensar. Você cometeu um erro, esse erro é imperdoável, você vai ser julgado e você vai para o fogo do inferno. Falei agora há pouco, né? O que Jesus falou para a gente? Que nenhuma ovelha se perderia.
Então, sim, todos nós, sem exceção, sempre recebemos oportunidades de reparação, principalmente através do amor. Não só não refazendo, não repetindo os erros, mas corrigindo-os, reparando-os e amando. Foi a proposta do Cristo para com a gente. Continuando ainda no livro da Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade, somente quando se adquire consciência dos objetivos essenciais da existência, discernindo-se o que realmente possui significado profundo, é que os sentimentos de compaixão, de indulgência, assomam robustos. Ou seja, eles crescem dentro da gente. Nós vamos ficando mais, desenvolvendo a compaixão para com as outras pessoas, sendo indulgentes para com elas. Como é que a gente faz isso? O que é que Joana coloca para a gente? Quando a gente vai crescendo esse significado dentro da gente. Que a consciência, chama-se expansão de consciência também, em outras palavras. A gente vai desenvolvendo cada vez mais os ensinos do Cristo. Esse significado das coisas mais profundamente. Trazendo, o que a gente está fazendo aqui. Pegando uma palavra, ou seja, indulgência, e aprofundando ela de todas as formas que a gente possa fazer para poder entender esse significado da palavra. Porque é simplesmente você dizer que quer ser indulgente. Eu vou ser indulgente com os erros das outras pessoas. Mas o que a gente está fazendo? Aprofundando, enriquecendo, trazendo exemplos, coisas do dia a dia, de como a gente pensa, de como a gente age, como é que a gente reage, que não é só ação, é a reação, manter-se bem, propostas de equilíbrio pessoal, emocional, de lida com as pessoas, como foi dito na prece do início, dessa forma que a gente vai buscando e trazendo o equilíbrio. Porque quando a gente se distancia de tudo isso, a gente traz essa nuvem negra que muitas vezes ela fica na cabeça da gente e a gente não percebe. A gente vira uma pessoa negativa, distantes do até dos nossos guias e mentores. Quando a gente começa a se reconciliar conosco mesmo, com essa proposta do Cristo, a gente começa a olhar mais para dentro da gente, deixa de olhar mais para o outro. E nesse autoencontro, a gente vai se sentindo cada vez melhor consigo mesmo com essa busca, percebendo que as coisas que acontecem ao redor, elas passam a ter um significado, com atenuantes, muito mais atenuantes do que agravantes. Isso vai depender da forma como eu vejo, como eu olho, como eu lido, não com o outro, mas comigo. Então, essa busca é muito importante. É compreensível que existam indivíduos em níveis primeiros do crescimento intelecto-moral. O que quer dizer isso daqui? Entra aquela coisa do entendimento. Poxa, aquela pessoa não tem esse entendimento ainda que eu já tenho. E esse entendimento que eu já tenho me leva a questionar o erro do outro. Então, eu estou me colocando também num degrau não muito distante de onde essa pessoa que eu estou criticando está. O meu nível vai ficando ali naquela situação. Quando vê esses níveis do crescimento, a gente vai para aquela história da nossa idade sideral, do nosso desenvolvimento, das encarnações, como eu ia colocar lá no início, até passei, para a gente poder realmente focar no tema. Quando a gente chega no capítulo 10, nós já passamos por toda a estrutura ali que o Espiritismo traz para a gente, da pluralidade dos mundos habitados, falando de Deus no início, de Deus, das 3 revelações divinas, sobre a reencarnação. Então, a gente já chega aqui com esse entendimento. Então, a gente vê que, por mais que aqui nesta vida, hoje, eu tenho uma certa idade, meu filho é mais novo que eu, mas possivelmente pode ser que um deles, eles sejam muito mais velhos do que eu. Como assim? Eles foram criados primeiro que eu, pode acontecer. São espíritos mais velhos que vêm num processo de desenvolvimento, que hoje nós encontramos encarnados no mesmo momento, mas com idades diferentes. Idade sideral, idade de criação. Tem espíritos possivelmente mais novos que a gente, mais evoluídos, mais desenvolvidos. Mas por que isso acontece, Cláudio? Escolhas, livre-arbítrio, que nos ancora, que nos prende. Não sermos indulgentes, por exemplo, que é o tema de hoje, nos atrasa no processo, enquanto outros já estão avançando,
Não é uma corrida, é uma questão individual. Por isso que eu não tenho que olhar para o outro, a não ser que seja como exemplo, como a gente olha para um irmão mais velho chamado Jesus Cristo, que já se desenvolveu, já passou por tudo isso, está lá e vem trazendo para a gente. Então, Cristo ele já vivencia tudo isso, faz parte dele. Por isso que ele é o nosso modelo e é o nosso guia. Não sou eu, não é o padre, não é o pastor, não é palestrante nenhum que é o nosso modelo, nosso guia, mas sim Jesus Cristo. É claro que a gente pode encontrar aqui pessoas que nos inspiram, inspirações. Né? A gente pode ler dentro da nossa, onde a gente escolhe profissionalmente, pessoas bem-sucedidas, que você olha, poxa, olha para essa pessoa não foi fácil, também passou por dificuldades para chegar lá, porque a vida de todos nós, sem exceção, ela não é fácil. Cristo deixou. A gente vê o Divaldo, né? Agora, recentemente, desencarnou com 98 anos. Câncer na bexiga, doente, sofrimento. Chico Xavier, angina, né? Problema. O próprio Divaldo também. Catarata, quase cego, dores, doentes. Pô, será que eles não eram para passar por nenhum tipo de sofrimento? Aí a gente volta para Jesus, que não merecia nada disso e sofreu o que sofreu. Então, quem somos nós? Na fila do pão, como a gente diz, né? Não costuma ver. Por que a gente não pode passar por dois sofrimentos também? Existem as causas, né? Então, a gente precisa entender isso e entender que as outras pessoas podem estar no estágio menos evolutivo que a gente. Então, já que a sociedade é construída por espíritos que se encontram em variados graus de desenvolvimento, auxiliando-se reciprocamente, os mais bem aquinhoados em relação àqueles que se encontram na faixa anterior, ascendendo juntos, porém na conquista do objetivo superior, que é a harmonia. É aquela coisa simples de explicar. Você subiu o degrau de uma escada, você estende a mão para quem está embaixo, para subir para onde você está. Não ficar olhando e dizendo assim, olha como ele é atrasado. Olha como os defeitos que essa pessoa tem. A proposta é trazê-lo para perto de mim, que eu já estou aqui. Porque é assim que os espíritos superiores fazem com a gente. Então, sem indulgência, a vida terrena perde o seu significado. E o ser humano torna-se joguete das paixões incoercíveis, que desencadeiam consequências nefastas, mediante reações perturbadoras e insanas que assolam os relacionamentos sociais. Como, de certa forma, vem acontecendo através dos tempos. Isso aqui é uma constatação que João está mostrando para a gente. É dessa forma que vem acontecendo desde sempre. Então, esse legado para a gente é que a gente mude isso. Está mostrando para a gente que sem a indulgência fica muito difícil a gente viver e nos relacionar com as pessoas, pelo julgamento. Então, graças à indulgência, o ser edifica-se e engrandece-se, entesourando paz e alegria de viver. A alegria de viver, só me lembro do Divaldo também, que ele falava, né? Era questionado pela idade que ele tinha, pela jovialidade ainda e toda a sua disposição. O que é isso, Divaldo? Alegria de viver. Ele falava sempre isso, né? Então, quando fala essa questão de edificar-se, que traz aqui no texto, né? Traz uma ideia de alicerce, de você estar alicerçado espiritualmente, né? Que vem dessa questão de você também estar construindo isso dentro de cada um de nós. Isso vai tornando a gente, de certa forma, arquitetos da nossa própria evolução. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, como é que a gente faz isso? Perdoando, quebrando esses muros do ressentimento, né, que nos isolam uns dos outros. Né? Quando a gente compreende, a gente se fortalece também, a nossa estrutura moral. Seguindo aqui adiante, a alegria de viver. Tem umas frases aqui que elas ajudam a gente a refletir também quando fala sobre isso. Então, trazendo um fruto maduro da indulgência. Quando a gente destaca essa palavra fruto, a gente pode dizer que quem guarda mágoa é como um jardineiro que rega ervas daninhas. É você estar ali cultivando coisas que não são boas. Estou trabalhando em uma coisa que vai me prejudicar. E ainda com esse mesmo sentido, quem perdoa cultiva flores, mesmo em solos áridos. Por mais que seja difícil, eu vou continuar regando, colocando a semente das flores ali, não vai nascer, eu planto de novo, até que uma hora vai florescer. É com dificuldade que a coisa acontece. Então, quando esse fruto amadurecer da indulgência, a gente só vai colher flores maravilhosas. É sobre isso, né?
Então, indulgência é igual a alto amor mais amor ao próximo. Eu me amar é a proposta do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, Joana de Ângeles nos ensina a ser indulgente, que ser indulgente é um ato de inteligência espiritual. Porque se a gente for refletir, pensar, usar a nossa inteligência, por que eu vou fazer escolhas que me prejudicam? Ah, Cláudio, mas isso é muito difícil, está enraizado em mim. E se está, eu vou trabalhar para me libertar disso. Não quer dizer que eu não possa sentir ainda, eu vou sentir, faz parte. Mas eu vou trabalhar para me libertar desse sentimento que me prejudica. Então, é você ser inteligente espiritualmente. É um presente que nós damos a nós mesmos. É você se cuidar. É o auto-amor, né? Que é um tesouro interno. E é você também, né? Joana, ela continua, o texto é grande, como eu falei, aqui eu só dei uma resumida, que é a melhor homenagem que a gente pode fazer a Jesus. Uma delas é ser indulgente. Porque, afinal de contas, lembrando a proposta do BIP, benevolência, indulgência e perdão, foi o Cristo que disse. A gente vai voltar, no final, com mais 2 frases. Eu queria aqui abrir rapidamente uma janela para falar para vocês sobre uma campanha que está acontecendo aqui, tá? Deixa gravando ainda para ficar registrado. Que, pessoal, no dia 24 de maio, agora no próximo sábado, aqui em Nova Russas, deixa eu ligar aqui a lupa para ficar melhor de vocês verem, né? No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui de Nova Russas, Rua Cornélio Rosa, 1128 do centro, de 8 às 12 horas vai ter, o EMOS vai estar aqui cadastrando, só cadastro, tá, pessoal? São só cadastros para doação de medula óssea, né? Eu já participei da campanha da outra vez que ela esteve aqui, e eu vou, né, mostrar aqui mais um pouco para vocês. Você sabia que pessoas cadastradas como doadoras de medula óssea têm o direito de inserção de taxa de inscrição em concurso público? Né? Depende, às vezes, tem a lei, alguns municípios já atendem essa necessidade. Aqui eu conheço algumas pessoas que tiveram esse benefício. Tá? Pode ser que alguém diga que não tem, mas aqui em Nova Russas, pelo menos, a gente sabe que tem. O que mais a gente pode ver aqui? Então, o que é necessário para doar medula óssea? A doação de medula óssea pode tratar mais de 80 doenças. Leucemia, anemias graves, deficiência no sistema imunológico, linfomas. Então, quais são os pré-requisitos? Ter entre 18 e 35 anos de idade, estar saudável, apresentar documento de identidade, preencher formulário com dados pessoais, não ter histórico pessoal de câncer, coletar 5 ml de sangue para testes de compatibilidade. Isso fica num banco de dados, viu, pessoal? Eu doei faz muito tempo, a minha esposa também, e outras pessoas, os amigos, eu lembro que estavam nesse dia, e a gente nunca foi chamado, porque talvez precisa ter essa compatibilidade. Se precisar, a gente está no banco de dados, é para isso. Então, doar é mais fácil do que parece. Isso é uma parceria do EMOS com a ANAPAC. A ANAPAC é uma associação que tem aqui em Nova Russas, Associação Nova Russense de Apoio ao Paciente com Câncer, né, que faz um trabalho muito bonito, né? Eu vou destacar aqui para vocês que a ANAPAC acolhe pacientes com câncer em situação de vulnerabilidade social, com apoio do TJCR, Tribunal de Justiça do Ceará. Né, oferece transporte, medicamentos, apoio psicológico, fraldas, suplementos e muito mais. Tá? O que mais vamos ter aqui? 17 mil reais em solidariedade. Este ano a ANAPAC recebeu 17 mil em recursos de prestações pecuniárias. Tudo isso virou cuidado, acolhimento, dignidade para dezenas de famílias. Eu fui olhar um pouco mais o site da ANAPAC e encontrei uma foto do meu filho, da outra vez que ele cortou o cabelo, tinha um cabelo bem grandão, e foi a segunda vez. Ele fez a doação lá para a ANAPAC, deixou crescer a segunda vez para isso, né? Eu lembro que ele falou, né? Vou deixar para doar mais uma vez. E aí fez a doação, estava observando lá, nem lembrava direito. Então, muito além da doação, o que a ANAPAC faz palestras de prevenção, visitas de médicos e psicólogos, campanhas de doação de cabelo, de medula óssea, né? Tudo com muito amor e voluntariado.
Lá tem compadres meu, comadre, compadre, pessoas amigas, queridas que fazem parte lá, são fundadores também do processo. Muito bonito esse trabalho, e a gente apoia, né, fortemente. Então, uma justiça humana e transformadora. Destinar esses valores à ANAPAC é garantir utilidade pública e dignidade a quem mais precisa. Dignidade. Quem disse isso foi o juiz Jorge Roger, da primeira vara de Nova Russas. E, para que não fique só isso, né, quer saber mais, acesse o portal do próprio Tribunal de Justiça, lá tem as informações, e também da ANAPAC. Né, vocês vão encontrar no próprio Instagram. Eu queria destacar aqui para vocês, porque como a gente alcança pessoas do Brasil todo, aqui nós estamos aqui em 37 pessoas à distância, né? Se vocês quiserem aí, é só colocar o QR Code para você doar qualquer valor para ajudar essas pessoas com câncer. São muitas famílias que estão ajudadas. Vai ficar, né, gravado também no YouTube. Depois, se vocês não derem tempo de fazer isso agora, quando tiver postado lá, vocês podem ir, dar pausa, ou perguntar mesmo a gente como é que faz para colaborar, tá bom? Então, dito isso, fizemos, né, a nossa parte aqui também, e a gente possa ajudar da maneira como a gente puder. Quem estiver aqui na cidade, puder ir lá doar, né, colocar à disposição. Então, para a gente poder encerrar a nossa fala de hoje, eu trouxe ainda a fala do Cristo, que eu trouxe há umas semanas atrás também. É importante nós relembrarmos dentro desse, para a gente poder encerrar esse capítulo que fala sobre os bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que são misericordiosos. E Jesus trouxe para a gente a fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai quem vos calunia. Mensagem difícil, né? Mas precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar isso. É uma proposta, não é minha, é do Cristo, né? Que a gente está buscando trabalhar isso dentro de nós. E talvez a frase que vai representar melhor é essa, para a questão da indulgência hoje. Fala sobre o perdão, é claro, está inserido uma coisa dentro da outra, mas a pessoa cometeu um equívoco, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A gente até transfere de alguma forma, né? Justifica. Está se equivocando porque ele não sabe. E é o que a gente precisa, não é perdoando que se é perdoado. É dessa forma que a gente encerra a nossa fala de hoje. Agradecer a paciência de vocês também, a oportunidade que nós nos temos de estar juntos aqui mais uma vez. Enquanto encerra a gravação,